Gravando. Já indo que vai. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é incomensurável prazer e satisfação estar aqui com vocês, né? Espero que sirva e contribua para que a gente consiga fortalecer a nossa identidade étnico-cultural. Que a gente procure respeitar cada vez mais, né, o ser humano, a priori, o ser humano. Mas só que esse ser humano, genericamente falando, é uma coisa. Agora, o ser humano, ser negro, eu ter a etnia negra, esse pertencimento à negritude é que é a questão que eu acho que a gente precisa dar uma atenção melhor. Né? E quem sou eu? Né? Quem é esta pessoa aqui? Aí eu vou aproveitar a minha deixa poética, eu gosto muito de escrever, né? Aprendi isso. Escrevi um livro chamado Negras Memórias nas Garatujas do Tempo, no qual eu coloco algumas coisas para nos fortalecermos etnicamente, fortalecer a nossa autoestima. E eu não posso fortalecer a autoestima dos outros sem fortalecer a minha. Então, a priori, eu me apresento dizendo assim: filho de Santo Amaro, sou da raiz, sou erê. Gosto da capoeira, samba de roda, maculelê. Como da maniçoba, do caruru e do dendê. Canto para exaltar a mãe natureza, o aiê. Ser um santamarense é saber a quem pertence. Herança sem igual de uma história magistral. Pura cultura ancestral. Cultura, beleza pura. Candura, exaltação. Nas alturas fincam a nossa emoção. Do recôncavo brota um ronco, a despertar o grande aiê. Todos atentos a saber a que intento surgem os seus inúmeros talentos, alentos. Filho de Santo Amaro, da Pangeia, do aiê, da herança do Mutum. Sou banto, eu e você. Serve como referência para mim e para nós essa identidade. O que é que nós estamos querendo, afinal de contas, para a nossa vida? Eu acho que precisamos respeitar a nossa ancestralidade, precisamos respeitar esta africanidade que sempre falamos. Às vezes falamos ancestralidade, identidade, africanidade, mas falamos muito distante. Uma das coisas que nós precisamos é o convencimento, a aceitação e respeito desta africanidade. Onde é que nós encontramos esta africanidade? Apenas na música, na dança, na culinária? Provavelmente tem muito mais além dessas questões que mais aparecem para nós. Tem muito mais. E esse muito mais é na linguagem, somos nas várias linguagens, nas várias Áfricas. Não podemos cometer o equívoco de falar de uma África apenas, são as várias Áfricas que existem. São 54 países e mais uma ilha, com vários idiomas, várias linguagens, vários falares, comportamentos. Então é um mosaico muito grande nessa África, em que nós bebemos nesta fonte. Mas eu tenho certeza que nós temos a consciência de que somos um afrodescendente brasileiro. Ser afrodescendente é ter a consciência de que nós somos sim filhos de África, das Áfricas, seja Nigéria, Congo, Angola, Egito, Moçambique, essas Áfricas que nós conhecemos. Muitas delas nós conhecemos mais de perto. Outras Áfricas nós não conhecemos. Por que nós não conhecemos? Porque a própria educação brasileira nos negou ao longo dos tempos os conhecimentos. A própria política internacional, a própria política brasileira nega para nós, educadores e professores e estudantes, o conhecimento, o autoconhecimento, o reconhecimento de quem somos nós. Este é um problema muito grave, muito sério, e que hoje nós, no século XXI, enfrentamos, né? Nós não queremos guerra com ninguém, com o branco, com o asiático, nós não queremos guerra, queremos apenas o respeito e o autoconhecimento, o reconhecimento de quem nós somos. Esse respeito perpassa por cultura, por leitura, por conhecimento. A educação tem que valorizar exatamente este ponto. São esses aspectos que nós precisamos estar valorizando. Mas só a partir do conhecimento, a partir da educação, é que nós poderemos chegar a este caminho. Tá? O que é
esse ser africano, africanidade. São as referências que nós temos ancestrais, são as referências em todos os setores do nosso país, da nossa Bahia, da nossa Salvador, da nossa Santo Amaro. Todos os cantos nós encontramos africanidades, todos os cantos. Se eu uso a palavra calunga, que é aquele ratinho que nós conhecemos, né, numa linguagem portuguesa, mas calunga é uma terminologia banto. E nós usamos, conhecemos, sabemos, mas nós não valorizamos porque é algo um pouco menor, né, como diziam que é um pouco menor. Se eu digo agô, eu estou usando um termo nigeriano e urbano das línguas quais, licença. Então, a priori, eu peço agô para estar aqui. Agô aos mais velhos, agô aos mais novos, que significa licença e respeito. O respeito que nós precisamos. Então, já estou aqui adentrando numa questão muito séria, que é o respeito à ancestralidade. Quem nos ensinou e quem nos ensina exatamente esses falares, esses valores? Porque nós temos que falar de valores. Valores que não sejam descartáveis. Valores que são utilizados até hoje, desde as Áfricas até hoje. E para nós que somos religiosos, mais próximo às religiões de matriz africana, nós continuamos perpetuando, valorizando, respeitando exatamente esses falares, esses comportamentos, esses valores. Jamais poderemos chegar com o mais velho e como é que vai você, qualquer coisa assim, sem primeiro pedir a bênção. Pedir agô, pedir a bênção. Para mim, isso é um termo muito profundo, o agô, o pedir a bênção. É muito importante porque já pressupõe o respeito desde o começo. Então, me parece que ao longo da história, esses valores foram desconstruídos nesse encontro, desencontro de Europa com África, com o Brasil. Encontro de povos, de raças, mas um desencontro na medida que negam os valores africanos, os valores indígenas, dos povos nativos, para supervalorizar um valor europeu, um valor que tem seu valor. Mas para que contexto esse valor tem? E como é que você nega o outro? A negação do outro é que é um problema muito sério nessa situação, nessas questões que precisamos consertar. Não é desvalorizar o mundo europeu, em hipótese alguma. A proposta não é essa. A proposta é rever essa história. Onde é que nós estamos nessa história? Na verdade, nós nunca saímos dessa história, sempre estivemos na história. E dados estatísticos comprovam que 98% da história mundial, ela surge de África. 98% da história mundial é africana, que ganha o mundo. Apenas 2%, mais ou menos, é uma história europeia ou dos outros povos. Dados também estatísticos e pesquisas comprovam que a humanidade surge de África também. Então, como é que nós não nos consideramos um afrodescendente brasileiro ou um afro-brasileiro? Por que essa negação? Essa negação da nossa identidade? A africanidade é isso. É você perceber. Quando eu olho para cima, eu vejo uma árvore. E desta árvore tem um pertencimento com o povo africano, porque a aroeira, por exemplo, ela serve para os terreiros de candomblé, como uma folha sagrada, mas também nos serve para fazer um chá, para curar nossas gargantas. E onde nós aprendemos isso? Com quem nós aprendemos isso? Com exatamente o povo africano. Eu sei que é uma história muito triste falar do mercantilismo, falar de como fomos retirados das nossas terras, das nossas Áfricas, para as Américas. 4 milhões de povos africanos só para o Brasil. A Bahia toda, norte, sul, leste a oeste, é perpetuada, ainda bem, né, nesse sentido, de povos africanos. E como é que nós, baianos, negamos a nossa africanidade? Como é que nós, brasileiros, negamos a nossa africanidade? Eu acho assim uma contradição. Mas a gente pode perceber também que tudo isso é questão sociológica.
histórica sociológica. A história se incumbiu de negar a nossa africanidade. A sociologia nega também. Então, a negação desses valores, a negação da nossa africanidade que vem ao longo do tempo. E ao mesmo tempo entra em contradição, porque nós percebemos e descobrimos que se tem uma construção arquitetônica no Brasil, quando você vai ver referências, temos referências africanas. Um grande exemplo está aí, erguido até hoje, as pirâmides do Egito, né? Suntuosidade. Aí inventam-se que foram extraterrestres, não sei o que construíram. Poxa, um absurdo, só para negar a inteligência do povo africano, egípcio. Não sei se vocês sabem, mas a matemática também surge no mundo africano, no Egito. A arquitetura, a matemática, a medicina, no mundo africano do Egito. Se você vem para cá, para o sul da África, você vai encontrar também suntuosidades, sabedorias bastantes de povos africanos. Se você vai para Nigéria, Congo, Angola, Benin, mais próximo a nós, né? Tantas sabedorias. A gente ouve um som, uma melodia dessa, a gente tem que perceber que isso tem a ver com a nossa africanidade. Nós herdamos isso. Mas também aprendemos. Porque as pessoas dizem muito, já está no sangue, já está no cognitivo, coisas assim, né? Como se quem tem, quem não tem, não tem. E não é por aí. Quem já nasce com isso, com esse dom, maravilha. Mas também você pode aprender. Nós também podemos aprender. Nós não podemos negar esse mundo aprendente que nós somos. Nós não sabemos desenhar, não sabemos contar, não sabemos pintar, não sabemos fazer poesia, mas todos podemos aprender. Porque nós temos raciocínios, nós temos conhecimento suficiente para nós aprendermos as coisas. Não cometam equívoco, gente, de dizer, já nasceu com o dom. O dom, com mais a vontade de aprender, se conquista espaços, ok? Foi assim que eu me descobri uma pessoa que pode escrever. Eu não sabia que eu sabia escrever, mas exatamente nesse contexto de me perceber como um afrodescendente brasileiro, por que não dizer um africano, é que eu descobri que eu poderia escrever. Escrever, falar de quem? Sobre o quê? Poderia falar de qualquer outra coisa, mas o que me levou até a minha autoestima consolidada. Olha só, eu sei que essa coisa de, como a gente discute em vários espaços, reconhecer-se enquanto negro, que não é uma coisa do dia para a noite, porque massivamente você recebe uma série de coisas que fazem com que você pense assim, eu não quero ser negro. É verdade. E como as mulheres que agora usam o cabelo como elas bem entenderem, raspado, alisado, black, trançado, enfim, uma série com turbante, sem turbante, uma série de opções possíveis que antes não existiam. E assim, em relação à religião, e por essa coisa que as pessoas usam até de modo pejorativo, a macumba, e assim, ninguém nunca me falou, eu nunca perguntei, eu tenho uma avó que era de religião de matriz africana, ela tinha o terreiro dela, mas por questões outras acabou se desfazendo. E eu perguntei uma vez ao meu pai, por que a gente não foi apresentado ao candomblé? Ele disse, não, mãe disse que os orixás disseram, enfim, foi a explicação que ele deu quando eu era criança. Eu não fui buscar isso também. E eu falo isso, que ninguém nunca me falou que é um ebó. E eu sempre, na minha concepção de mundo, percebi assim, um ebó é um presente ou uma oferenda que você faz. E eu nunca busquei, sinceramente, o significado. E aí, como é que, já que você colocou que há um ano que está dentro da prática da sua ligação do axé, do axé, como é que alguém que sempre viveu em uma série de outras religiões possíveis, eu fico até lembrando do filme Pi, Pi, né, que ele fala que foi de várias religiões e aí descobriu que não era aquilo e partiu para outra, e eu percebo que dificilmente alguém que está voltado a uma religião de matriz africana se desfaz ou volta para alguma outra, velho. Eu até fico pensando, porque é meio contraditório, porque minha avó não foi, né? Então eu tô falando de uma coisa. E aí a minha pergunta é a seguinte: todos têm a possibilidade de ter alguma ligação com o axé, velho.
E quando é que a gente descobre? É indo ou a coisa vem naturalmente? Pergunta excelente. Eu vou pedir a Go, que é licença. Até para falar algo que de repente eu nem esteja autorizado. A sorte é que eu, né, como eu não sou rodante, eu não sou Iaô, eu já sou Ogã, e o Ogã ele já nasce pai, aí eu posso falar algumas coisinhas a mais, tá certo? Mas assim, o que eu compreendo de estudos e na prática é que a religião, as religiões de matriz africana não são proselitistas. Não são proselitistas, não sai bater na porta da casa de ninguém para chamar a débito nenhum. Então isso é um dado muito importante. Se vocês observarem as outras religiões, sempre gostam de fazer uma visitinha. Não estou aqui tratando com desdém, estou falando da minha religião, da nossa religião, daquilo que nós estamos tratando. Por ela não ser proselitistas, é que nem todos são concebidos, contemplados, convidados espiritualmente, ancestralmente, para fazer parte desta comunidade do Axé, ok? Então, eu levei uma longa vida sem ser convidado diretamente, mas espiritualmente, ancestralmente, sempre tinha uns toques, uns avisos. Mas seu tempo vai chegar. O que eu ouvia dos meus ancestrais era: o seu tempo vai chegar. Se alguém lhe chamar, venha para minha casa, venha para aqui, não precisa você ir. Ou você não responde nada para não ser delicado, então o orixá vai dizer que não é ali, não é esse momento. Então, quando chega ano passado, eu fui levar a minha esposa para a casa onde ela ajuda, né? E aí deixava ela e me mandava, No dia que eu adentrei a casa, fui visto. Minha mãe Oxum, a Go aqui, minha mãe Oxum, e ela me viu, praticamente na linguagem dela, encontrei você. Essa mãe Oxum, encontrei você, meu filho, de Ogum. Isso é importante. E de repente você possa ser que você, talvez você não foi, porque você não faz parte desse panteão específico dessa sacralidade iorubana, obanto, tá? Essa cosmovisão. Talvez você não faça parte com seus irmãos, os outros não fazem parte. Por não fazer parte, não precisa. Mas você não pode negar também essa existência, esse respeito, né? Já eu acho que eu estava ávido por ser chamado, convidado, e aí deu tudo certo. Eu sou feliz, estou muito feliz. Inclusive, reequilibra. Quando eu falei de mãe Iemanjá, é porque ela reequilibra essas tensões todas, essas turbulências da vida. Até nessa aflição, nessa negação que o outro faz para com você, quando você entra para uma religião, seja ela qual for, no meu caso, de matriz africana, de linguagem queto, eu não sou angoleiro, eu sou queto, reequilibra, porque você vai fazer ori, cabeça, em queto, ori. Só que para você fazer o ori, você tem que fazer o bori. Bori é exatamente isso, dar comida à cabeça. Não é fogo, nem não, comida com a licença, comida branca. O bori é fazer a feitura da cabeça. E quem é que toma conta desta cabeça? Exatamente a mãe Iemanjá, que é a dona do ori, é a mãe de todos nós, é aquela que deu no seu ventre para criar todos nós, a mãe Iemanjá. Então você faz o bori, equilibra. Posso dizer isso com verdade, com seriedade, com conhecimento de causa, equilibra. Há um ano passado, atrás, 2014, eu era uma pessoa. Daí pra cá eu sou uma outra pessoa, com esse equilíbrio, com essa tranquilidade. Até no meu falar com vocês aqui, com vocês, estou equilibrado. Pensando, curtindo as falas, curtindo tudo isso. Esse é um caminho, tá? Então o bori é como se fosse já um ebó. É uma oferenda. Só que não é uma oferenda para o outro, é uma oferenda para o seu ori.
Aí você vai ter vários ebós, depende da necessidade, depende do que você está querendo, que está buscando, depende do que o orixá quer. Que caminho você vai seguir. Aí você vai passar por várias etapas, né? Aí o pessoal, pejorativamente, a macumba. Macumba, pelo que eu sei, é um instrumento, né? Se perguntar se eu vi, aí ele vai dizer, é um instrumento. Tocar tipo reco-reco, né? Lá no Rio de Janeiro, macumba também faz parte do axé. Lá, eu vou para macumba, vou para a religião. Tal. Aqui na Bahia, que é vergonhosamente, Bahia, Salvador, território africano sou eu, como diz, né? Só que aqui o negócio é mais complicado. A negação é muito maior aqui, tá compreendendo? A negação é tão severa aqui. Porque são casos pontuais que você ouve em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, da negação do outro, de apedrejar. Mas aqui na Bahia, em Salvador, o dia a dia que nós passamos não é muito fácil não. É um dia a dia de negação o tempo todo, o tempo todo. Todo mundo é o dono do poder espiritual de Deus, que nós chamamos de Olorum, ou Zambi, tá? Zambiapunga, né? Na linguagem Bantu, Zambi ou Zambiapunga. Olorum na linguagem Queto. Todo mundo é dono, todo mundo é espiritualmente filho desse Deus tal que quer desfazer do outro, da outra religião, do outro o tempo todo. E aí tira você deixa você em dúvida, tira você da sua religião, do seu caminho e tenta levar para outras. Eu tenho casos próximos mesmo, né? Tirar você, aí é coisa assim, é coisa assada, tira você, leva para outra, aí o camarada sai correndo as 7 freguesias e volta para a freguesia principal. Porque ele é um escolhido. E ser escolhido não é punição, é contemplação. Da mesma forma que nós temos o Papa, um escolhido, nós temos nossos babalorixás, os escolhidos. Tá? Nós temos as nossas ialorixás, os escolhidos. Tem eu, Ogã. Um Ogã especial. Eu sou um Ogã especial. Tá? Porque além de ser Ogã, eu sou Axogum. Axogum. Aquele que cuida exatamente dos sacrifícios para que você tenha vida próspera, vida longa. Um papel importante nessa hierarquia. E aí, como é que minha cabeça fica de um dia eu sou gente comum, tal, no outro dia eu sou contemplado, eu sou o Maxogum, um ente principal, que tem que estar equilibrado, tem que estar todo de bom, todo para o bem cada vez mais. Por mais que neguem, por mais que falem mal, por mais que abusem da ética e da cidadania dessa pessoa, que essa pessoa tem que estar equilibrada, porque ele tem que cuidar do ori dos outros, tem que cuidar da vida dos outros. Aí vocês percebem porque que é esse equilíbrio meu, né? E aí achei uma coisa maravilhosa para me equilibrar mais ainda, a poesia. Aqui nesse livro tem assim, as angústias, a alegria, a tristeza, tem tudo aqui na poesia. Isso é importante, fundamental importância. Eu tenho certeza que a espiritualidade, a ancestralidade me deu de presente não apenas o pensamento, mas o poder de poder escrever, tirar da subjetividade e colocar no real, que é no papel. E aí você escreve. Quanto tempo leva, professor, para poder escrever um poema? Tanto faz ele de uma linha como de 50, no máximo 5 minutos. Às vezes até 2 minutos, 3 minutos, um estalo. Agora, se você disser assim, faça uma poesia para nós aqui agora, não é bem assim. Inspiração não é assim. É no calar da noite, da madrugada. Aí vem os orixás, vem os ancestrais, tudo de bom. E oferece para nós essa sabedoria, esse poder falar, esse poder escrever. Ok? Tá mais ou menos assim que eu respondo para você. A questão dos ebós. São vários tipos, várias necessidades. Agora, se não souber fazer a coisa correta, aí dá problema para a pessoa. Ok? É bom, é algo sagrado, muito cuidado. Se você não conhece para que serve a folha, por exemplo, guarana, se você não sabe para que serve ela, não tire ela. Não tome banho de guarana, porque não é bem assim. Não é bem assim. Mas se você perguntar aos nossos mais velhos, eles sabem. Eles podem não saber o ABC que nós sabemos, mas eles sabem direitinho para que serve cada folha, cada semente, cada coisinha. E dá certo. E é muito bom. Ok? Obrigado. Ai.
me levou a escrever coisas sobre nós mesmos. As minhas memórias, as negras memórias, minhas memórias negras, não apenas minha. Todos que puderem ler alguma coisa que vai se referendar em algum momento. Se eu falo, poxa, gosto da capoeira, maculelê, caruru, dendê, mãe natureza, aí é esse grande mundo, tá? Chamam de terra. Pangeia, uma terra não dividida, terra ainda em fase bruta. E dá para vocês perceberem, geograficamente, se vocês pegam o mapa lá do passado, vocês vão perceber que a Pangeia era um bloco sólido, em que todos esses que nós chamamos de países e continentes eram coligados uns aos outros. E dá para perceber também, em algum momento, o encontro entre África e as Américas, deixando o Brasil, todo o Brasil bem coladinho à África. Por si só, já é uma comprovação de que nós temos uma africanidade por aí. Imagine o que a história nos fez, né? A partir de 1500, vou colocar assim 1500, que já começa antes. Mercantilismo, aí traz navios negreiros, essa história meio complicada que a gente precisa rever, ok? Precisamos rever isto, precisamos nos fortalecer. Uma das questões que o século XXI ainda está teimando, preocupando, a questão religiosa. Questão religiosa no sentido da questão religiosa africana, ou afro-brasileira, o afrodescendente. Podemos falar os candomblés, né? Genericamente falamos os candomblés. Não sei porque século XXI e teimam ainda querer negar o respeito às religiões de matrizes africanas. É um equívoco muito grande. O que cultua-se nos candomblés é a própria natureza. Cada orixá representa um elemento da natureza. Alguns dizem que não, que orixá é uma divindade espiritual e tal, mas são várias as linguagens para falar sobre os orixás, os inquícios, os vudus, das suas linguagens Angola, na sua linguagem nigeriana, iorubá e na linguagem jeje, né? São várias. E a gente precisa rever isto. Rever, porque estamos no século XXI, respeito é o básico de tudo, ok? Eu queria saber toda essa pregação do baiano, principalmente, ele frequenta o candomblé, mas e não vai na igreja católica, mas perguntar para essa religião, eu sou católico, essa negação de não se reconhecer, de não se ver, eu vou, eu frequento, eu não vou, não frequento, mas a gente sabe que de uma forma ou de outra, a gente tem o pé, como o pessoal que a gente tem o pé na senzala, entendeu? E não aceitar, demonizar, acabar demonizando as religiões, não só o candomblé, mas como Umbanda, como pessoas que cultuam só as energias e tal. E aqui na Bahia é muito mais grande que seja público, mas o preconceito contra as pessoas de candomblé, de religiões africanas ainda é muito presente. Uma menina não pode sair na rua por sua conta, que um cristão ou um muçulmano vai querer botar a mão na cabeça e dizer saia, demônio. Toda essa não aceitação, um porquê, uma explicação, sei lá, alguma coisa que possa... Bom, da maneira que eu compreendo, é uma boa pergunta essa, né? Exatamente, este é o questionamento que nós estamos procurando fazer para nós mesmos, de matriz africana e de religiões de matriz africana, tá? Seja do candomblé, umbanda, todas as religiões que cultuam e valorizam a natureza, né? Mas eu penso, a partir de estudos, a partir de convivência, que isso perpassa muito pela questão da negação do outro nessas origens no Brasil. No Brasil. Porque nas Áfricas, em África, se vai Nigéria, Angola, todas essas regiões aí, o culto a essas entidades espirituais eram feitas a céu aberto, livremente, não precisava estar confinado. Por isso que nós chamamos de casas de candomblé. Por isso que as religiões de matriz africana, principalmente as religiões Congo Angola, que são as primeiras que
que chegam ao Brasil são cultuados nas matas, lugares longe das vilas, por conta dessa negação. A negação que começa com essa história, a negação do grande dono da fazenda, e também a questão da imposição religiosa católica. A imposição religiosa católica faz com que todos os povos de matriz africana se calem. Mas eu gosto sempre de dizer, e tem escrito, né, neste livro e na próxima edição, que o silêncio também é um protesto. O silêncio também é um protesto. Graças ao silêncio, chega a arrepiar, graças ao silêncio, a quietude, o fingir que não está acontecendo nada, é que nós perpetuamos nossos segredos ancestrais. Por mais que você diga que sabe, você nunca sabe nada. Ou não sabe tanto assim. Tá? Eu não tenho essa experiência o suficiente para falar enquanto povo de santo. Não por acaso, hoje começa a minha festa espiritual de completude de um ano de descoberta, de me descobrir, né? Estou completando um ano. Então eu ainda não tenho essa hierarquia toda para falar enquanto uma pessoa de religião de matriz africana. Enquanto historiador, enquanto sociólogo, enquanto filósofo, tudo isso aí, posso falar de cadeira, sim. Esta negação é que é um problema. Uma negação que não parte apenas dos nossos ancestrais, dos nossos descendentes. Inclusive, não sei se vocês já perceberam, às vezes nós estamos negando a nossa ancestralidade e quando você é um rodante, digamos assim, o orixá, o inquiço ou o voodoo pega em qualquer canto. Pega em qualquer canto. Exatamente por isso, para mostrar à pessoa que não é para ele negar aquilo que é valioso para ele, aquilo que dá vida, que dá sustentação para ele. Mas é complicado porque baixar a autoestima do outro é o cartão postal, né? Dos europeus, negando todos os outros, dessa chamada branquitude, entre aspas, com todo respeito, não estou falando de branco enquanto ser humano, e a alma não tem cor, né? Chico César já falou, a alma não tem cor, mas essa branquitude no sentido da perversidade ideológica da negação do outro. Isso vem. É muito difícil, eu estou aqui com minha conta de Oxalá, poder usar todas as contas. Vou usar daqui a pouco eu saio daqui correndo e vou usar todas as minhas contas possíveis. Mas há um tempo atrás, eu também ficava meio assim temeroso devido às pressões sociais. Essas pressões sociais da negação do outro, do apedrejamento, do incrédulo, é demônio, isso, aquilo tudo, é que vai fazer que você não procure a briga. Esse enfrentamento que nós povos de religião matriz africana procuramos, é um enfrentamento em nós mesmos. Enquanto nós não curarmos nosso medo, as nossas limitações, vamos ter medo também do outro, se nós não nos conhecemos. Mas isso é uma nova era. Acredito que no século XXI nós vamos estar muito mais fortalecidos, assumindo muito mais. Já se assume muito mais isto, né? Já houve um tempo de propaganda das religiões matriz africana, apenas para inglês ver chamado. Então botava apenas ali para poder inglês ver. Só que quando essa propaganda termina, nós assumimos uma postura. Saímos do nosso terreiro, das nossas roças e vamos para as ruas, andar com nossos trajes. Mas o enfrentamento é muito grande ainda. Eu acredito que consertar em nós, e Alorixás, Babalorixás, Equedes, Ogãs, Iaôs, consertando em nós fica mais fácil. Consertando em nós fica mais fácil que o outro compreenda, que o outro respeite. Se nós escondemos nossas contas, os nossos contregumes, né? Nós nos disfarçamos de pessoas comuns, aí vai ficar mais difícil. Mas nós assumirmos a nossa identidade, nosso trabalho, nossa vida, e mostrar para as pessoas que cultuar a Mãe Oxum é pensar em coisas boas, em elegância, em beleza, em poder. Mas não é poder de submeter o outro, não, é poder de graciosidade. Pensar em Iemanjá é sempre pensar em lembrar do Ori. Ela é a dona do Ori. Para a gente não enlouquecer.
Pensar em todos os orixás, pensar nessas energias positivas é pensar que nós estamos aqui, vivos, lutando, guerreando, mas não a guerra contra ninguém. Essa guerra tem que estar em nós primeiro. Eu penso muito bem nessa questão. A guerra tem que estar entre nós. Nós precisamos estar fortalecidos para isso. E aí, uma pedra que jogam em uma Iaô, em alguém aí fora, as outras religiões infelizmente não conseguem compreender e respeitar que nós somos religiões também. Depende, porque quem tem que dizer que é religião, nós somos nós, ou não somos nós. Precisa que o outro diga. Sempre disseram, agora nós estamos dizendo, nós sempre fomos religiões. Religiões na hora do silêncio, na hora do falar, na hora do orar, para dormir, na hora do respeito. Respeitar os mais velhos, respeitar os mais novos. É a nossa liturgia, a nossa linguagem. Respeitar a mãe terra, a mãe água, plantas, tudo, o ar que nós respiramos, tudo isso nós respeitamos. Resolvendo essa questão, que demora um tempo, mas eu acredito que já estamos no caminho muito bom, no caminho muito certo. Ok? Uma pergunta já.